Encontrar o melhor da educação no Brasil em um só lugar. Cursos técnicos profissionalizantes reconhecidos pelo MEC, preparatórios para o Enem, concursos públicos e OAB. E tudo isso com mensalidades a partir de R$30. É a Teleporte preparando você com os melhores do Brasil na sua cidade, com aulas via satélite, ao vivo e interativas. Acesse redeteleporte.com.br. Escolha a telesala mais próxima e inscreva-se já. Teleporte, o melhor da educação no Brasil em um só lugar. Boa noite, colegas. Estamos aqui para mais uma e a nossa última aula de segurança na agroindústria, para a gente fazer um fechamento, né, dos conteúdos da NR31. E antes da gente dar continuidade, vamos dar boa noite aos nossos colegas Billy e Tati e ver quais são os polos que já estão aí conectados. Boa noite, Tati. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E online estão os polos de Arco Verde, Boa Vista, Carpina, Caruaru, Currais Novos, Custódia, Escada, João Pessoa, Olinda, Parelhas, Pesqueira, Recife, Teresina e Tianguá. Tenham todos uma ótima aula. Ok. Bom, antes de começar o nosso assunto, eu queria só dar um recadinho, porque eu já vi perguntas no fórum com relação a correção da avaliação 4. Realmente, eu estou fazendo essa correção e fui informada aqui que o prazo é até sexta-feira. Então, tenha um pouquinho mais de paciência, que aí a gente vai tentar solucionar essas correções realmente dentro do prazo, para já dar início à correção da atividade 5, né? Que já é a última postada, que foi até hoje, né? Às 18 horas. Se tiver algum prazo mais para frente, o pessoal informa. E hoje é a nossa sexta e última aula de segurança na agroindústria, porque na próxima quarta-feira vocês vão ter a avaliação do módulo e a atividade de ACI. Então, assim, para a gente dar continuidade a esse assunto, eu coloquei aí no material um slide que ele foi lá da primeira aula. Mas é para a gente poder relembrar um pouco as atividades que estão dentro desse agrupamento de segurança na agroindústria. Mostra aí, Billy, por favor. São essas atividades aqui: abate e preparação de carnes, fabricação e refino de açúcar, né, fabricação de laticínios, fabricação também de óleos vegetais, panificação e fabricação de massas, cultivo e refino de café, indústrias de sucos e polpas, setor têxtil de calçado e papel celulose e agroindústria na produção de energia através da biomassa. Então, por que eu mostrei agora todas essas atividades? Porque aí, para a gente poder falar um pouco dos outros itens, pode voltar, Billy, dos outros itens relacionados à NR31, eu precisava só relembrar um pouquinho a vocês que tem os serviços de agricultura, tem os serviços também de trabalhos com animais e de fabricação de alguns produtos de extração dessa parte florestal ou de agricultura, né? Então, a nossa aula ela é baseada, a agroindústria ela é baseada nesses grupos de atividades e, como competências, nós temos as seguintes competências para essa aula, que é conhecer os tipos de atividades de risco, que inclusive a gente já vem tratando disso desde a outra aula, da última aula, peculiares a esse ambiente de trabalho e aplicar as técnicas de prevenção, de saúde e de segurança no trabalho da agroindústria. Então, assim, eu espero que todo mundo tenha feito uma boa atividade, essa atividade 5, que já foi em cima de quê? Do levantamento dos riscos de algumas atividades que deixei livre para que vocês pesquisassem nos locais onde vocês moram qual a atividade que tinha voltado para esse grupo de agroindústria. E com base nisso, a gente tem o quê? A exigência da norma com relação às medidas de controle. Sempre lembrando que não é apenas com base na NR31, mas com todas as outras NRs, né, que você tem que correr, que buscar, pesquisar para saber qual é a medida de controle que vai ser aplicada na empresa diante dos riscos que vocês levantaram.
Então, por exemplo, se a gente sai um pouco da agricultura, né, do plantio, e vai para a fábrica usando o fruto desse plantio, né, a soja, milho, e vai chegar na empresa e produzir um alimento, produzir uma ração, né, o alimento animal, produzir algo em cima desse produto que saiu lá da agricultura, a gente já vai ter o quê? Um ambiente industrial. Inclusive, tá? Uma das atividades que foi da quarta aula, a primeira de agroindústria, foi solicitado que vocês fizessem uma pesquisa com relação a estatísticas de acidentes. Já respondi algumas questões, algumas provas, algumas atividades, vocês vão ver lá, cada um, a explicação, se estava de acordo com o que a gente solicitou ou não. Mas, por exemplo, na estatística feita pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, ele só trata da agropecuária os 3 primeiros quinais, que é o Código Nacional de Atividade Econômica, né, que é a parte mesmo da agricultura. Então, toda essa parte de transformação desses produtos já está para a estatística de acidente, ela é tratada como a área industrial. Mas a NR31, ela também vai sugerir como regulamentação que algumas ações sejam feitas. Por exemplo, fazendo o link com a parte de agricultura, mas sendo lá na indústria, trabalhando com grãos, que nós temos aí preparação de massas, preparação de alimentos. Uma das atividades que a gente tem dentro da indústria que trabalha com esse produto são os depósitos, o armazenamento desses materiais. Então, onde a gente vai armazenar esse material? Na verdade, não é um armazenamento como se fosse um ambiente fechado, uma sala desse tipo, por exemplo, onde a gente está aqui, e tivesse somente em sacas. Se tiver em saca, tudo bem, a gente vai lá para a NR11, onde a gente vai ver também o transporte de sacas e o armazenamento de sacas, como deve ser feito. No caso da NR31, ele especificou um pouquinho mais. Ele falou do armazenamento através dos silos. E o que são silos? Vamos dar uma olhadinha aí, Billy, na tela. Silo, como vocês estão vendo, são esses depósitos de armazenamento de material, onde daí mesmo desse depósito ele já é encaminhado para a área de produção. Então toda a parte de transporte ela já é feita de forma automática, através de esteiras. Então como é que devem ser esses depósitos? Vocês estão vendo aí algumas recomendações, tá? A gente tirou da própria NR31 e fez um pequeno resumo aí para poder mostrar para vocês que esses silos eles devem ser dimensionados e construídos em solos com resistências compatíveis com a carga. Por quê? Porque aí não é só o tamanho, mas o material que vai ser armazenado dentro desse silo, você tem peso. Então você não pode colocar ele em qualquer tipo de solo. E talvez seja até necessário tratar esse solo, fazer uma base, fazer base, né, construir. Claro que não é a empresa que vai fazer esse tipo de construção. Na maioria das vezes ela contrata outro. Mas a empresa que vai se instalar e que vai ter a colocação de silos, já no projeto de engenharia vai ser calculado a quantidade de material que vai ter dentro desses silos, né, a quantidade máxima e o peso que isso daí vai ter, né, o peso final, para que o solo seja já preparado para suportar o peso todo desse material armazenado e não ter nenhum problema de queda desse tipo de armazenamento, porque se isso daí cai, e se por azar cai próximo de algum funcionário que possa estar ali perto, porque, por exemplo, vocês estão vendo aí, volta um pouquinho, Billy, vocês estão vendo aí que não dá para ver muito bem na figura, mas ela tem algumas escadas que é de acesso, né, que você vai fazer medição lá em cima da quantidade, ou até mesmo entrar nesses ambientes para fazer alguma manutenção. Aí tem uma outra característica, né, que é o revestimento, tem que impedir o acúmulo de grãos. Olha, por incrível que pareça, a gente tem um problema muito sério
quando se trata de grãos, né, de algumas poeiras, porque dependendo do tipo e do tamanho da partícula dessa poeira, ela passa a ser uma poeira explosiva. Então, o acúmulo de material, às vezes, num silo, quando ele é feito de forma quadrada, onde ele tem algumas arestas, isso daí pode prejudicar, né, pode se tornar uma atmosfera até mesmo